Boa noite, turma. Sou o professor Marcelo e nós vamos iniciar nossa aula de matemática. Como alguns alunos têm dificuldade em assistir às aulas no horário especificado, eu vou tentar estar organizando algumas aulas para tanto apoiar quem assistiu como quem não teve condições de assistir a aula no horário especificado. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar especificamente a competência 2. Então, durante essa aula, o objeto de conhecimento trabalhado vai estar relacionado ao volume de um paralelepípedo. Então, nós vamos conhecer quando essa figura de 3 dimensões é um paralelepípedo, verificar algumas situações, algumas imagens do nosso cotidiano, objetos que estão relacionados a um paralelepípedo e vamos calcular o volume desse objeto. Observem o seguinte, essa caixa é justamente o que nós chamamos de paralelepípedo. Então, tem tijolos, caixas de sapato de um modo geral, tem esse formato. A sala, os apartamentos, geralmente os cômodos dos apartamentos têm o formato de um paralelepípedo. E como é que você vai identificar se é um paralelepípedo? Então vejam que nossa caixa ela está como se estivesse se abrindo, né? E na verdade é o que nós chamamos de planificação. Então a planificação do paralelepípedo é justamente essa figura. E o que é que ela tem? Nós temos aqui 6 figuras e todas são retângulos. Então aqui é o nosso paralelepípedo. Então vejam que aqui nós temos retângulos. Se ela é formada por 6 retângulos, nós já chamamos de paralelepípedo. Então aqui é o tipo, o modelo de caixa que nós vamos trabalhar. E aí tem alguns elementos que nós vamos visualizar rapidamente aqui. Um deles são essas linhas verdes. Essas linhas que é a ligação dessa bolinha que são os vértices. Esses cantos dessas bolinhas, eu aumentei o tamanho para facilitar a visualização, são os vértices do paralelepípedo. Essas linhas verdes, que é a ligação entre um vértice e outro nas laterais, essas linhas verdes nós chamamos de arestas. Então são os elementos que nós temos aqui. Arestas são essas linhas, ao todo são 12, dá para você fazer uma contagem bem simples. Vértices, nós temos esses 4 pontos na parte de cima e temos 4 na parte embaixo também. Então vértices nós temos 8. Fechar aqui a caixinha. E as faces são justamente os retângulos. A caixa é formada por 6 retângulos e aí é o nosso paralelepípedo. E aí nós vamos aprender a calcular o volume desse paralelepípedo. Essa é a ideia principal da nossa aula. Então, continuando. Já vimos aqui a ideia das faces. O que são as faces? São as figuras. No caso, nós vimos já no desenho. 6 retângulos, então 6 faces. 8 vértices. O vértice também já foi representado no anterior. Vou marcar só uns 2 pontinhos aqui, que são os cantos. 1, 2. Agora temos 4 em cima, 4 embaixo, 8 vértices. E as arestas. As arestas são essas linhas. Então essa linha aqui. E aí você pode contar e passando as linhas ao todo, teremos 12 linhas. Ó, vem aqui do lado e aí é só passar assim ao redor. Você pode até seguir e você vai conseguir contar ao todo 12 arestas, que é a distância, esse comprimento ligando de um vértice ao outro nas laterais. Então, uma exemplificação, o tijolo, que tem um formato, esse tijolo tem um formato de um paralelepípedo. Aí você pode associar caixas de sapatos e muitas outras figuras. Então vamos iniciar o estudo do volume.
o que é que representa o volume? Então, quando se fala do volume dessas caixas, nós estamos falando do espaço interno que a caixa ocupa. Então, imaginando aqui esse desenho, ele pode representar, por exemplo, um aquário. E aí como eu vou identificar que o exercício está pedindo volume? É quando é para encher ou colocar água até uma certa altura no aquário, quando vai ocupar o espaço interno do aquário, do objeto em si, né? Então você já sabe que está falando de volume. E quando é um paralelepípedo, lembrando que essa imagem ela representa um paralelepípedo, por quê? Porque é formado aqui por retângulos. Então o volume é muito simples, é só efetuar o produto das três dimensões. Quais são as três dimensões, professor? Largura, o comprimento e a altura. Aqui podemos associar o 8 como comprimento, o 10 como largura e o 20 como altura. Então o volume se torna do paralelepípedo em específico bem simples. Como é que se calcula? Só multiplicar as três dimensões. Então aqui você já poderia calcular. Nós vamos sempre estar representando o volume por V, e aí você vai apenas fazer o seu cálculo aqui. Volume, aí associa paralelepípedos formado por retângulos, então volume, vou apenas multiplicar. Multiplicar aqui o 10, que é uma medida, vezes o 8, vezes o 20. Então, é um cálculo bem simples, só multiplicar. 10 vezes 8 vezes 20, igual 10 vezes 8 dá 80, 80 vezes 20, 1.600. E aí vejo, a nossa unidade lá é centímetro, as três unidades, então é centímetro cúbico. Sempre que você está tratando de volume, você vai utilizar o cúbico. Metros cúbicos, quilômetros cúbicos, se trata do volume. Então, vejam aí uma situação bem simples, o cálculo curto, né? Você não demora muito. Vai sempre associar volume, paralelepípedo, tranquilo, apenas multiplicar as três dimensões. E aí nós já calculamos, por exemplo, o volume desse objeto com essas dimensões, apenas efetuando o produto. Então eu elaborei mais umas 4 situações com o mesmo estilo para que uma única aula, mas já saiam com esse, né, relembrando. Alguns de vocês têm já essa ideia, já de repente lembra como realiza. Quem não tinha visto ainda tem condições de aprender somente com essa aula. E não esqueçam, realizem as atividades que estão sendo propostas no grupo e no ambiente à distância. As atividades que tem a atividade que tem do ambiente à distância, eu já estou fazendo também baseada aqui nesses exercícios. Aí aqui uma perguntazinha simples: qual das duas caixas apresenta um volume de 150 metros cúbicos? E agora, professor? E agora você vai calcular o volume das duas caixas. E como nós vimos no anterior, muito simples, V de volume igual, de novo, verifica, aqui formado por retângulos, as duas caixas são formadas por retângulos. Então, calcular o volume é apenas multiplicar as três dimensões, largura, comprimento e altura. Então, aqui é só pegar o 4 vezes o 8 vezes o 2. Professor, é só isso, capacidades. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 2, 64. Vejo que a nossa unidade agora é o metro. Então, metros cúbicos, volume cúbico. Para lembrar também é só associar. Nós temos as três dimensões, largura, comprimento e altura. Então, sempre vai ficar o cúbico. Já sei que o primeiro paralelepípedo não tem o volume de 150. Então, é o próximo, professor. Mas nós vamos fazer a conta. Como é que eu calculo o volume? De novo, só isso nessa aula. Só multiplicar as três dimensões. 6 vezes 5... 6 vezes 5 vezes 5 de novo. 6 vezes 5,
30, 30 vezes 5, 150. E aí mais uma vez lá temos o metro, então metro cúbico. Então é só multiplicar, somente isso. Volume do paralelepípedo, só efetuar o produto. Pronto, calculou o produto das 3 dimensões, você já encontrou o resultado, o volume. E associar sempre o volume ao cúbico, né? No caso aqui metro, então fica metro cúbico. Mas praticamente é isso. Já dá para responder uma das questões lá do ambiente virtual, que vocês vão olhar, vão precisar pedir ajuda a ninguém, vão olhar e responder rapidamente. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, e aí vocês podem voltar, parar, né, e rever. Então aqui, professor, é a mesma figura, vai ser a mesma resposta, mas a pergunta aqui está de uma forma diferente. Veja que a pergunta agora ela vem o seguinte: quantos litros de água são necessários para encher os paralelepípedos abaixo? O volume nós já calculamos, então aqui é só para ir passo a passo. Quando se fala quantos litros de água, é o que eu falei no início, essa água ela vai encher, vai ocupar o espaço interno do paralelepípedo. Então ele está trabalhando com volume. Perguntou quantos litros são necessários, primeiro calculou o volume. Só que o volume nós já calculamos no exercício anterior, que foi 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32, 32 vezes 2, nós já calculamos, 64 metros cúbicos. Ah, professor, mas ele está pedindo quantos litros? E aí agora vem uma informação a mais. Tem que ter umas informações a mais para poder dar certo. 1 metro cúbico sempre nós vamos associar a 1000 litros de água. Ou seja, uma caixa, se você faz uma caixa com 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, você já vai estar preparado que vai ter que utilizar 1000 litros de água para encher aquela caixa. Então, com essa informação, aí você já consegue dar a resposta do exercício. Mas o nosso volume aqui é quanto? 64 metros cúbicos. Como cada metro cúbico tem 1000 litros, 64 metros cúbicos, era só multiplicar o 64 vezes 1000. Quanto é 64 vezes 1000? Até a leitura já ajuda aqui na resposta. 64 vezes 1000 é justamente 64.000, que é só acrescentar os 3 zeros. Então essa caixa, ela na verdade, você precisaria de 64.000 litros de água para encher a caixa. Vejam que é um assunto que está relacionado ao nosso cotidiano. Poderia ser uma caixa d'água, né, de repente de um condomínio, de uma empresa, e você consegue fazer esse cálculo rapidamente. Então apenas multiplicando. E esse passo a mais, cada metro cúbico 1000 litros. O outro volume, se você lembra, nós calculamos, deu 150 metros cúbicos. Aí vamos fazer mais rápido ainda esse. Por que esse deu 150? Relembrando, volume, multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150 metros cúbicos. É o volume. Mas ele pediu em litros. Ah, professor, mas cada metro cúbico são 1000 litros. Então, 150 vezes 1000 vai ficar justamente 150.000 litros. Então aqui nós já associamos a quantidade de água necessárias para encher essas duas caixas. Vejam, situação bem elementar. É só isso, pessoal, multiplicação. Eu estou tratando dos assuntos assim, passo a passo, para não estar misturando aí vários tópicos e a gente ficar com dificuldade. Então é melhor ir aprendendo os principais. Vamos lá. E aí eu tenho mais algumas situações, vou resolvendo aqui para de repente estar ajudando mais ainda vocês. Mas o mesmo procedimento. Eu acredito que tem aluno que já dá para dar uma pausa aí no meu vídeo e responder antes de ver a minha solução. Aí você vai aprender bastante. Um aquário em forma de paralelepípedo apresenta as dimensões conforme a imagem abaixo. Quantos litros de água, são necessários para que a água atinja a altura de 20 centímetros?
Então veja, ele não quer saber para encher o aquário, porque o aquário tem ao todo 25 centímetros de altura. Ele quer só mais ou menos até aqui. Quanto de água ele vai colocar até a altura de quanto? Até a altura de 20. Então vejam que nós, na hora de usar a altura, eu não vou usar o 25, que eu não quero saber quantos litros para encher o aquário, eu vou usar apenas o 20. Então, falou em colocar água dentro do aquário, está falando de volume. Primeiro vamos calcular o volume. Quais são as medidas? Largura, comprimento e altura. Então, 30 vezes o 8. Professor, e a altura? A altura é só, ele quer água até onde? Só até a altura de 20. Então, no caso, eu vou usar o 20, eu não vou usar o 25. Ele não quer saber quantos litros para encher, só quer água até 20 centímetros. E aí o mesmo procedimento, volume de um paralelepípedo, só multiplicar as dimensões. Eu vou multiplicar assim, ó, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 2, 48. E aí agora eu acrescento os dois zeros. Então, a verdade deu 4.800 e olha as unidades, centímetros. Então, aqui, centímetros cúbicos. Professor, mas aí agora já mudou a unidade, justo. E aqui já é outro detalhe. O centímetro cúbico vocês vão associar da seguinte forma. Cada 1.000 centímetro cúbico equivale a 1 litro. Cada 1.000 centímetro cúbico equivale a 1 litro. Então agora como é que eu vou fazer? 4.800 centímetros cúbicos são quantos litros? Bom, 4.000 centímetros eu já sei que é 1 litro. 4.000 centímetros cúbicos. Então a ideia é sempre assim. Quando é centímetro cúbico para litro, você vai dividir por 1.000. E existe uma regrazinha aí para efetuar essa divisão. Como é que eu faço? Dividir por 1.000 é equivalente a voltar 3 casas à vírgula. 4.800 é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Então, voltando 3 casas, que é dividir por 1.000, você ia fazer isso, ó. Voltar uma, voltar duas, voltar 3. Então, a vírgula ia ficar bem aqui. Na verdade, vai ficar, né? Então, aqui eu já escrevo 4,8 litros. Então essa é a resposta. Nesse aquário, com essas medidas, até a altura de 20 centímetros é necessário 4 litros e 800 ml, 4,8 litros. E aí reforçando, volume, apenas multipliquei as 3 dimensões, cada 1.000 centímetro cúbico é 1 litro. Então quando eu tenho aqui centímetro cúbico e quero transformar em litro, é só dividir por 1.000, dividir por 1.000 é voltar 3 algarismos. Ok, turma? Eu acredito que já foi vários exercícios, mas a ideia é essa. De repente você consegue assistir só os 2 primeiros exercícios, já entendeu, pronto, passa para frente, né? A ideia é ajudar o máximo possível. Por isso que eu coloquei diversas situações bem parecidas. Então, aqui mais uma. Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então, aqui tem comprimento 50, largura 20 e altura de 15. Determine quantos litros de água são necessários. E aqui, ó, aqui sim, ele quer encher o aquário. Professor, novamente colocar água dentro, então é o volume. E isso aí você já dá uma pausa, não olha a minha resposta, faz, depois confere aqui que eu vou fazer. Então, volume de V, primeiro eu calculo o volume, novamente multiplicar as 3 dimensões. 50 vezes 20 vezes 15. Então o volume vai ser igual, 50 vezes 20 é 1.000, e 1.000 vezes 15 dá 15.000. Agora olha as unidades, 15.000 o quê? 15.000, como é centímetros, 15.000 centímetros cúbicos. E aí vem a mesma ideia do exercício anterior. 15.000 centímetros cúbicos são quantos litros? Vamos lembrar mais uma vez que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Então você consegue fazer usando uma lógicazinha básica.
Se eu tenho que 1000 é referente a 1 litro, 15.000, eu já sei que aqui na verdade vão ser 15 litros dentro de um aquário com essas dimensões. Porque eu vou dividir por 1000, voltar às 3 casas. Ó, não esqueçam, aqui é como se fosse aqui a vírgula, então voltou 3 casas, 1, 2, 3. Então na verdade ia ficar bem aqui 15.000, né? Tirar o verdezinho aqui. Então 15.000 equivale a 15 litros. Resposta dessa situação. Bem, pessoal, por hoje é só. Nossas aulas no Meet não temos mais a possibilidade de gravar. Aí eu pensei pelo menos fazer um vídeo aí por semana, resolvendo alguns exercícios para apoiar também alguém que está tendo alguma dificuldade aí de assistir no dia. Então não esqueçam de acessar o ambiente virtual, tem lá competência 2, né? Aí acessem, realizem as atividades e não esquecer também de resolver as atividades que eu estou postando no grupo. Então, tudo de bom e até a próxima.